Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, quinta-feira, na verdade, com muitas informações para trazer para vocês, tá? Então já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam a minha conta pessoal no Instagram. Temos novidades lá no Futebolaço Podcast. Hoje vamos fazer a transmissão do jogo, 2 jogos, primeiro Boa Vista e Vasco, depois São Lourenço e Vasco da Gama. Não tenho certeza ainda se a gente vai ter narrador, tem algumas coisas aqui acontecendo paralelamente, mas garanto a vocês que eu vou estar comentando o jogo, vai ter alguns amigos comigo também participando da transmissão. Daqui a pouco, quem sabe, a gente abre também para os inscritos do canal e para os membros. Então, quem não é inscrito no Futebolaço Podcast, principalmente a galera que não tem Star+, não vai ter onde ver o jogo, cola com a gente no Futebolaço Podcast, tá? Quem não é inscrito, se inscreva lá. A bola rola às 7h30, já às 7 horas a gente entra ao vivo, depois acaba a transmissão, eu venho correndo no canal do Vasco, faço pós-jogo, subo, e a gente já se prepara para a transmissão, 10 minutinhos, 5 minutinhos antes da bola rolar entre Vasco e São Lourenço, aí eu entro ao vivo, até porque eu tenho que gravar o pós-jogo correndo para postar aqui para vocês no canal de Vasco e Boa Vista. Beleza? Dito isso, galera, vamos aí lembrar vocês que o Cariocão começou ontem. Você que é bom de palpite, 1xBet, tá? A 1xBet é a gigante mundial. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Se cadastrando lá e usando o cupom promocional FUTEBOLACO com temudo e no final, eles dobram seu primeiro depósito. Mas é só no primeiro depósito até R$ 1.200. Beleza? Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho do canal Futebolaço, dá essa moral pra gente lá, porque esse parceiro comercial é fundamental pro nosso canal continuar no ar. Posso contar com vocês? Dito isso, galera, vamos às informações, tá? Primeiro, surgiram algumas informações ontem, eu tive algumas questões particulares, a minha mãe eu não vejo há um bom tempo, minha mãe mora em Rio das Ostras, teve que vir aqui, eu fui no horário não convencional gravar um Futebolaço Podcast, episódio 124 ontem na Barra com o Sidney Loureiro, e acabou que eu não consegui gravar conteúdo para vocês, tá? Tava muito cansado à noite, eu falei, cara, eu não vou morrer se eu não gravar um dia não. E aí, estamos voltando à normalidade hoje aqui, tá? Surgiu algumas informações sobre o Juan Esforza e o Cuéllar, e eu vou trazer essas informações para vocês. Tem novidade também em cima da situação dos dois jogadores e eu finalizo com a minha opinião, porque tem algumas coisas que a gente precisa discutir aqui, porque ficou muito feio essa situação do Juan Esforza. Passou um tremendo de um amadorismo da parte do Vasco para o mercado e eu vou já explicar para vocês. Primeira situação, entre Vasco, Juan Esforza, estava tudo certo. Tanto é que o presidente do News Old Boys deu 2 declarações falando que já tinha aceito a proposta do Vasco. O Vasco já tinha acertado com o jogador, seus representantes, tanto é que para evitar o problema que aconteceu com o Luco Orediano, o Vasco foi conhecer a família do jogador, o perfil psicológico dele, para saber se o Vasco poderia cacifar um dinheiro alto num jogador que de repente ia dar o mesmo problema que o Orediano deu. Ah, não gostei, não me adaptei, quero voltar para a Argentina. Então, o caso Luco Orediano abriu um precedente no Vasco e o Vasco quer minimizar esses problemas. E quem fez toda essa negociação, e obviamente quem faz as negociações, é o Alexandre Matos. Sendo que essa situação ficou muito esquisita. Por quê? Ué, como é que o presidente do News fala que já aceitou a proposta, mas o negócio não está fechado? Porque a 777 ainda não deu aval, ainda não liberou o recurso. Tá, e como é que o Vasco abre negociação, acerta com o clube, acerta com o jogador, 777 não ainda deu dinheiro, não liberou o negócio? O Alexandre Matos passou por cima, então, da 777? Alguma coisa nessa história tá esquisita. O Alexandre Matos, tudo que ele não tem é amador, tá? A gente sabe que ele e o Caetano são as duas maiores referências no Brasil. Com certeza, ele teve um ok.
Agora, alguém roeu a corda e mudou de opinião. Sendo que o que fica feio é pro Alexandre, porque é ele que vai negociar. Tu imagina amanhã depois, o Vasco tem que voltar lá no News. Pô, e aí, aquele jogador, o Sforza ou outro atleta. Pô, irmão, agora é de verdade ou é uma parada de mentirinha ainda? Tu vai brincar ainda de negociação para depois falar que não quer mais? E outro, o mercado se fala. Olha como é que fica a situação do Vasco nesse momento na Argentina. Pô, dá tudo como certo, acerta a base salarial, contrato, pô, conversa com a família do jogador. Tá tudo fechado e de repente os caras roem a corda. Fica feio. Lembrando que a gente já comprou o Capasso ano passado e num primeiro momento deu calote nos caras, né? Só foi pagar na FIFA. Tá tudo em dia. O Vasco acertou a dívida com o Atlético Tucumã. Aí agora fecha o jogador e dá pra trás. Então olha alguns sinais que o Vasco tá dando no mercado. Feio, cara. Feio. E segundo apurou o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, isso irritou o Alexandre Matos. Óbvio, deixou ele incomodado. E acredito que vai gerar algumas consequências para ele. Ó, cara, peraí. Porra, eu também não sou moleque. Como é que é então essa questão da negociação aí? Alguma coisa interna vai ter que ser mudada. Primeiro que demora demais e aí pode fazer, depois não pode fazer. Essa história tá muito mal contada, tá? Outro ponto. Muito dessa recuada na negociação do Juan Sforza tem a ver com o Cuéllar. Porque o Ramon Dias bateu o pé e falou: eu quero Gustavo Cuéllar. Tanto o Ramon Dias como também o Emiliano entendem que o Cuéllar é um jogador fundamental para o sucesso do Vasco na temporada 2024. O Vasco só tem o Zé Gabriel para a função de primeiro volante e o Cuéllar é um jogador de um outro patamar, de uma outra prateleira. Além de marcar demais, ele tem muito bom passe. Passe longo, passe curto. Quer um exemplo? Vamos aqui trazer para vocês um levantamento feito pelo brilhante jornalista André Garoni, do canal do Garoni. Ele fez um levantamento sobre a questão de passes do Cuéllar, do Sforza, do Zé Gabriel e do Jair. Ele pegou dois jogadores que estavam para ser contratados, Cuéllar e Sforza, e comparou com Zé Gabriel e Jair, que hoje encontra-se no elenco. Tá bom? Vamos aqui aos números. Passe médio, tá? É um passe que ele não é longo, passe a distância relativamente média, tá? O índice de acerto do Cuéllar é 62,6. Sforza 49,9, Zé Gabriel 43,6, Jair 47,5. O que tem a nota mais baixa é o Zé Gabriel. Segundo colocado Sforza, Jair fica em terceiro lugar. Passe, qualquer passe. A média do Cuéllar é 92,4 no acerto dos passes. O Sforza é 85,20, o Zé Gabriel 87,80 e o segundo colocado aí é o Jair, com 89,40. Nesse quesito, passe de uma maneira geral, quem tem o pior passe é o Juan Sforza. Bola longa, né? Lançamento, etc. O aproveitamento... O Cuéllar acerta em média 4,33 lançamentos longos no decorrer de uma partida. O Sforza 3,49, mesmo número do Jair. O que tem a nota mais baixa, ou melhor, faz menos isso no jogo, é o Zé Gabriel com 3,15. Bola longa, o índice de acerto do Cuéllar é 76,80. Ele ganha também nesse quesito. O segundo colocado é o Jair, 69,60. Depois vem o Zé Gabriel com 62,40. E o que tem a pior nota é o Sforza com 59,30. Desarmes. O Cuéllar desarma 3,79 por jogo, entre 3 e 4 desarmes por partida. O Sforza 2,15. O Zé Gabriel tem o pior índice, 1,99. O segundo colocado é o Jair com 2,25. Interceptações para encerrar. O Cuéllar também lidera esse quesito com 1,96. O segundo colocado é o Sforza com 1,24. O que tem o pior aproveitamento é o Zé Gabriel com 0,83. O Jair fica em terceiro colocado em 0,80. Ou seja, o Cuéllar é melhor que o Sforza,
que tá para chegar, que o Zé Gabriel e o Jair, que já estão no elenco, em todos esses quesitos, passe médio, aproveitamento geral de passe, lançamento, bola longa, desarmes e interceptações. É um jogador de uma outra prateleira, além de marcar muito, tem uma excelente saída de bola. E por esse motivo, a 777, nessa primeira janela, tem menos recursos para poder fazer investimento, travou a negociação do Sforza. É o Cuejá que vocês querem? Ele que é a bola da vez? Ou um ou outro? Então, nesse momento, a prioridade é o Cuejá. Vamos fechar ou tentar fechar a situação do Cuejá. E aí o Vasco foi, através do Alexandre Matos, e teve que recuar na negociação do Juan Sforza. Repito, acho que ficou muito feio, ficou muito amador essa situação envolvendo o Vasco e gostaria de ouvir melhores esclarecimentos. Seria muito importante o Alexandre Matos jogar luz nessa situação, até para, de repente, desmentir alguma situação ou jogar mais luz sobre essa situação. Numa próxima entrevista coletiva, caso algum companheiro não pergunte, me comprometo a vocês a fazer a pergunta específica envolvendo essa situação. Ah, Diego, então o Sforza não vem mais. No momento, não. O negócio emperrou. O que não quer dizer que o negócio não pode ser retomado e reativado mais à frente. Até porque o Nil já tinha aceitado a proposta do Vasco e também o jogador, tá bom? Inclusive, quem deu a primeira informação de que o negócio travou com o Juan Sforza foi o jornalista argentino Hernan Cabreira. O companheiro Lucas Pedrosa confirmou e veio nessa linha de que o Cuéllar virou a prioridade. Inclusive, quem deu de primeira essa informação do Cuéllar e está em cima dela há mais tempo é o companheiro Lucas Pedrosa, tá? Então é isso, tá feito o registro. Com isso, são grandes as chances do Cuéllar acertar com o Vasco. Segundo a ProGE, o salário dele é mais alto do que o Paeganha, que já é o salário mais alto do Vasco. O Paeganha no Vasco mais de R$1 milhão, mas ele está disposto a reduzir drasticamente seus vencimentos para atuar normalmente com o Ramon Dias e jogar novamente também no futebol brasileiro. Pelo meu feeling, são boas as possibilidades do negócio do Cuéllar fechar, porque ele virou a grande prioridade nesse momento e a vontade do atleta pesa demais. Ele quer muito jogar no Vasco, então vai depender agora do acerto entre Vasco e Al-Shabaab. O Al-Shabaab vai fazer jogo duro, comprou o jogador junto ao Al-Hilal tem 6 meses, ele é titular da equipe do Al-Shabaab e o campeonato árabe está pegando fogo lá. Então esse é um complicador, conseguir se acertar com o Al-Shabaab. Mas entre Vasco, Cuéllar, muito em função de ser o Ramon Dias, o treinador do Vasco, essa negociação não vai ser difícil não e caminha bem, tá bom? Então é isso. Peço desculpa a vocês aí não ter conseguido gravar ontem, meu dia foi bastante acidentado, mas hoje eu vou trabalhar igual cachorro também, tá? Vamos fazer 2 transmissões, pelo menos 5 horas ou mais ao vivo lá no Futebolaço Podcast. Primeiro Boa Vista e Vasco, depois São Lourenço e Vasco da Gama. Ainda retorno aqui no canal para trazer mais um vídeo para fazer o pós-jogo. Talvez, diga aqui embaixo nos comentários. Dieguinho, traz mais um vídeo de notícia? Não, tá de boa já. Vem com o pós-jogo de Vasco e Boa Vista e depois o pós-jogo de Vasco e São Lourenço pra gente acompanhar, tá bom? Então é isso. Quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para assistir a transmissão, tem que ser inscrito lá no Futebolaço Podcast. Eu espero vocês, tá? Por volta de 7 horas da noite, a gente começa a transmissão. Valeu? Vamos melhorar dia após dia, subir o sarrafo da qualidade da transmissão, narrador, quem sabe a gente vai pro estádio. Hoje a gente vai fazer do jeito que deu aqui, tá? Tô tentando fechar ainda um narrador para hoje, mas o problema é como cada um vai fazer de casa, é o narrador ter o equipamento em casa para poder conseguir fazer a transmissão. Tá bom? Mas, de qualquer forma, no mínimo, o react e a resenha durante a transmissão, vocês vão ter aqui. Eu vou estar, o John Vascaíno tá confirmado. Talvez o nosso capitão, enfim, vou ficar dando spoiler não. Talvez tenha mais uma galera aí também na transmissão. Valeu? Tamo junto.